Olá, eu sou Maurício Fernandes, advogado e professor. Hoje iniciaremos uma produção de conteúdo chamada Direito Agrário Levado a Sério, produzida pelos portais direitoagrario.com, agrolei.com e iniciativa também da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários. Para quem quer conhecer o site da UBAL e está convidado, é ubal.org.br, o direitoagrario.com e o portal agrolei.com. Aqui você vai encontrar tudo o que precisa para o debate dessa matéria, inclusive grupos de WhatsApp com público extremamente qualificado. Me convido a entrar nas nossas redes sociais, que é o LinkedIn, Facebook, Instagram, além também do YouTube. Divulgue o nosso trabalho e compartilhe, vamos juntos desenvolver o direito agrário. Hoje, o tema é a MP da Liberdade Econômica e os Contratos Agrários, com os profissionais, professor Albenir Cherubini, que é mestre e editor do site direitoagrario.com, e os advogados, todos eles atuantes na área e pós-graduados em Direito Agrário, doutor Alexandre Valente Celistre, doutor Francisco Torma, que também é editor do site agrolei.com, e o doutor Wellington Gabriel Barros, além do colega Maurício Gever, lá de Santa Cruz. O governo federal editou, então, esse ano, a MP 881, que trata da liberdade econômica e liberta o país, efetivamente, das amarras, para buscar a redução dos obstáculos que esse país não sofre ao empreendedorismo. A Declaração de Direitos da Liberdade Econômica consta, então, nessa medida provisória, o que é bom. E já no artigo 1º, estabelece as normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, define disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo regulador e coloca no seu parágrafo 1º que será observado na aplicação e interpretação do direito civil, direito empresarial, econômico, urbanístico e direito do trabalho, nas relações jurídicas que se encontram no âmbito de sua aplicação, visando a ordenação pública sobre o exercício legal das profissões, juntas comerciais, produção, consumo e proteção do meio ambiente. A medida provisória busca uma relação mais equiparada, mais livre do Estado com o particular. Contudo, no Congresso Nacional, foi inserido ali um jabuti. O que é o jabuti? O jabuti é algo que não deveria estar ali, mas está. É um jargão do processo legislativo brasileiro que designa a inserção de uma norma alheia ao tema principal, onde o legislativo devolve para o executivo algo que não tem relação direta com aquele objetivo. E qual é o jabuti que nos gerou, então, a fazer esse primeiro programa, Direito Agrário Levado a Sério, sobre a MP da Liberdade Econômica e os Contratos Agrários? É que altera o Estatuto da Terra, colocando no parágrafo 10º a seguinte redação: prevalece autonomia privada nos contratos agrários, exceto quando uma das partes se enquadre no conceito de agricultor familiar. Isso significa o pacta sunt servanda absoluto nas relações contratualizáveis dentro do direito agrário. Então, nós reunimos um time de especialistas, dos quais faremos, então, algumas abordagens que espero que você que está vendo esse vídeo se qualifique ainda mais, se entenda. Se não concordar conosco, comente nas nossas redes, nos nossos sites, mas o principal, debata o tema, pois o direito agrário tem que ser levado a sério. O primeiro a falar, o primeiro convidado, então, é o doutor Gabriel. Doutor Gabriel, que, seu nome completo, por favor, doutor Wellington Gabriel Barros. Doutor Gabriel, permita-me chamá-lo assim, meu colega e amigo. Seu escritório, e tem também como sócio seu pai, desembargador aposentado, doutrinador da área, inquestionável seu conhecimento sobre a matéria. Então, o seu escritório é muito especializado, atua em contratos agrários há muitos anos. Tá? O que muda se passar essa proposta desse jeito? Olá, professor Maurício. Olá, colegas, demais convidados. Isso realmente nos causa bastante preocupação, porque
O Estatuto da Terra ele foi originado há 50 anos atrás, idealizado para equilibrar as relações do campo, para tentar fazer com que aquele que produz tenha algumas garantias mínimas para que consiga produzir com segurança em detrimento ao dono da terra. Então, nos parece que essa questão de autonomia privada nos contratos agrários parece ser quase que um coringa de um baralho onde se possa tudo, sem que se garanta minimamente as garantias previstas no Estatuto da Terra para quem produz na área. Isso contraria frontalmente o motivo pelo qual foi criado o Estatuto da Terra, né? Foi criado para equilibrar essa relação, tal como o Código de Defesa do Consumidor o faz nas relações de consumo. Então, nos causa bastante preocupação essa questão da autonomia privada de uma maneira genérica nessa medida provisória, que é de um relevo muito grande, né? Então, todos nós concordamos que o Estatuto da Terra deve ser atualizado. Porém, né, achamos que ele deve ser analisado topicamente, né? Em cada garantia, prazo, preço, nessas questões que merecem um estudo mais aprofundado e não simplesmente largar-se lá a questão da autonomia privada como uma espécie de resolutor de todos os contratos agrários. Obrigado, doutor Gabriel. E é importante colocar aqui um ponto que vem também, que é justamente a liberdade que se quer com essa medida provisória, algo que é bom, não é ruim, mas nós tivemos recentemente um caso, que é o caso do Fundo Rural, onde o produtor buscou na justiça, não teve o êxito, muitos deixaram de pagar o tributo e depois esse tributo se transformou numa dívida quando a ação judicial foi declarada improcedente. Então, assim, o que aconteceu? O Estado está acudindo, sem fazer juízo de valor se isso é bom ou ruim, mas quando o Estado acude um produtor, não é uma agenda de pacta sunt servanda, não é uma agenda liberal propriamente dito. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a liberdade econômica é boa, a liberdade econômica é saudável, mas a agenda rural ela trabalha sim em parceria com o Estado e isso é importante. Doutor Francisco Torme, o senhor publicou artigos nos sites, no direitoagrario.com, no AgroLei e outros meios de comunicação, afirmando que a MP traz insegurança jurídica. Por que isso? Meus estimados colegas, colegas que nos acompanham aqui à distância, por essa ferramenta maravilhosa virtual, por que nós dizemos que existe uma insegurança nessa alteração? Bom, os senhores sabem, todos nós sabemos, todos nós que trabalhamos com o Estatuto da Terra, com o decreto, enfim, com os contratos agrários, nós sabemos que existe uma forte regulamentação em cima dos contratos, a legislação é bem complexa quando ela se refere aos contratos agrários, justamente por essa questão que nós tanto defendemos, que é a defesa da terra, da produção. É por isso que nós não estamos tratando de um contrato comercial comum, de qualquer tipo de contrato que não tenha a relevância que os contratos agrários têm. Bom, dentro dessa ótica, onde nós temos uma regulamentação extremamente forte, esta alteração que foi proposta, esse jabuti que nós chamamos, que foi inserido dentro da medida provisória, ele faz uma desregulamentação extremamente genérica, ou seja, ao contrário e de forma contraditória ao que diz o Estatuto da Terra, vem esse enxerto nos dizer que aquelas regras não são mais tão rígidas assim e que as partes podem deliberar de forma como bem entenderem. Isso nos dá uma nova legislação, um novo Estatuto da Terra extremamente contraditório. Veja, nós temos, por exemplo, questões inerentes ao prazo, regras inerentes à notificação das partes, a necessidade de notificação prévia para a extinção do contrato, a impossibilidade de subarrendamento pelo arrendatário. Então, eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho todas essas regras rígidas, firmes, que devem ser observadas, eu tenho agora uma nova regra extremamente genérica dizendo que eu posso deliberar
de forma diversa disso. Veja, imaginamos um contrato onde as partes deliberam de maneira contrária ao Estatuto da Terra. Vamos pensar nessa questão da impossibilidade de subarrendamento sem a anuência do proprietário da terra. As partes colocam no contrato que isso não precisa mais ser observado. E acontece um subarrendamento com que o proprietário não anuiu e esse decide ir a juízo, dizer que aquela regra, que aquela forma com que está o contrato não tem valor. Então ele vai defender o quê? O Estatuto da Terra diz, lá nos artigos anteriores, que eu não posso autorizar, eu não posso ter uma regra que diz que o subarrendamento é livre, que o arrendatário está livre para subarrendar sem anuência. E o arrendatário vai arguir o novo enxerto que caiu nessa legislação, dizendo sim, aqui é possível, porque como esse novo parágrafo não se especifica, não está sendo específico sobre o que ele está falando sobre tudo. E aí nós vamos ter um embate jurídico eterno e talvez daqui a 20 anos o judiciário vai dizer qual das duas partes efetivamente tem razão. Esta é a insegurança jurídica que nós combatemos. Quando nós formos fazer alterações no Estatuto da Terra e em qualquer legislação agrária, dada a importância dessa atividade, que é a atividade rural, que traz alimentos, que exporta commodities, nós temos que fazer alterações cirúrgicas para que nós não tenhamos depois discussões judiciais intermináveis. Agora que nós temos mais ou menos uma jurisprudência forte e consolidada, não é o momento de se fazer um jabuti desses genérico, sem que as pessoas tenham certeza sobre o que pode e o que não pode contratar. Precisamos de alterações cirúrgicas na legislação agrária. Doutor Thor, então quer dizer que se uma empresa chegar por uma família que está em processo de sucessão, inventário, e tem uma grande quantidade de terras, uma fazenda, e vem uma empresa e oferece ali um valor significativo, que é bom, um bom negócio, mas se tiver uma cláusula lá no contrato, por exemplo, que se der uma praga, se chover demais, se fizer seca, não vai pagar o arrendamento, por exemplo, então vale o contrato, é isso? Talvez vale, talvez não vale. Essa é a questão da insegurança, né? Então nós estamos, por exemplo, nesse exemplo que você citou aqui, nós estamos quase que trazendo um instituto do crédito rural para dentro de um contrato de arrendamento. Tem valor? Olha, com essa alteração que está sendo proposta, eu não tenho como te dar certeza se isso tem valor ou não. Aí precisaríamos de uma discussão interminável no judiciário para saber se, afinal de contas, essa regra contratual tem validade ou não. Interessante. A gente vê aí que tem muita coisa pela frente. Nós recebemos aqui diversos apoios, lembrando, tá, que o projeto Direito Agrário Levado a Sério é um projeto de iniciativa da UBAL e dos sites direitoagrario.com e do agrolei.com. E nós temos grupos de WhatsApp, uma rede de relacionamento, onde estão todos que estão assistindo esse convidados a fazer parte, e diversas manifestações apoiando essa preocupação que os senhores têm. Então, por exemplo, o doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado de São Paulo, advogado experiente, doutora Maria Gontijo, de Santos, lá no Mato Piba, professor, advogado, Vitor Ramon Lopes Oliveira Gama, o Sony, lá do Maranhão, Sony da Silva Castanha, advogado, doutora Ana Paula Sechela, do Rio de Janeiro, Alexandre Vitor Abreu, de Belo Horizonte, Guilherme Moraes Castro, de Vitória, Álvaro Gonçalves Santos, de Jataí. No Rio Grande do Sul, eu falo agora do Rio Grande do Sul, Frederico Bus, Porto Alegre, Inelisa da Silva Fias, Pelotas, Henrique Pífero, Alegrete, Pedro Hofmeister Ramos, Luiz Antônio Ribeiro Severo, lá, que é de Veranópolis, da Serra, lá em Santa Maria, Sofia Bornes, Alexandre Martini, em Caxias do Sul, doutor Sérgio Agostinho, inclusive, falei com ele hoje, juiz aposentado, advogado com profundos conhecimentos, ele é advogado, inclusive, do Sindicato dos Agricultores Familiares de Flores da Cunha, doutor Antônio Pinto Valim de Andrade, lá em São Gabriel, doutor Guilherme das Neves Medeiros e doutor Rodrigo Robin, lá no Mato Grosso do Sul, Pedro Putini Mendes, que é professor também, doutora Andréia Cristina Ramos Ribeiro,
Dr. Rodolfo Consalter Dias, lá de Maringá, no Paraná, também do Paraná, de Assis Chateaubriand, Roseli Maria Pautanin, Dr. Francis Lucena, de Rondônia, ele é professor lá em Rondônia, nos acompanha, Andréa Luzia, de Faria Oliveira, Patrocínio, Minas Gerais, e de Brasília, a doutora Simone Nunes Ferreira, entre outras manifestações que estão há muitos dias, desde que esse relatório foi apresentado. Doutor Valente Celistre, o que o senhor nos diz, então, sobre como será a nova vida, se passar essa proposta, do agricultor familiar? Porque aparentemente tem uma coisa boa, que tira o agricultor familiar do Pacta Sunt Servanda absoluto. Isso é bom ou é ruim? O que vai acontecer com o agricultor familiar, doutor? Bueno, na verdade, isso nos traz uma grande preocupação, porque a segunda parte, a parte final desse parágrafo proposto, ele exclui, ele deixa de fora do alcance da nova regra dos contratos uma das partes, mormente figurando aquele como arrendatário, aquele que não tem acesso à terra, o produtor familiar. E a propriedade imóvel rural, ela tem um alto valor, inclusive um capital imobilizado na atividade rural. Dessa forma, os contratos continuariam regidos pelo Estatuto da Terra e a legislação complementar para essa categoria específica de produtor, o agricultor familiar, porém flexível para todos os outros que quisessem contratar. Então é possível prever que para os produtores rurais, parceiros desses negócios, eles naturalmente seriam evitados em relação aos demais contratantes, justamente por trazerem consigo um maior rigor contratual que os demais estariam dispensados de trazer. Ou seja, está pondo numa situação precária exatamente aquele que é protegido pelo direito agrado, tido como hipossuficiente, contra os interesses de quem tem maior poder aquisitivo. Nós temos a preocupação que isso vai gerar muito êxodo rural, inclusive, porque as famílias não vão mais ter exatamente esse alcance à terra para poder exercer a atividade agrária, ter acesso à terra. E essa discriminação, ela é injustificada também por um outro motivo, porque a distinção da agricultura familiar, ela somente se justifica para fim de políticas agrícolas, a exemplo do PRONAF, os programas de aquisição de alimento e previdência social. O que não justifica um tratamento diferenciado dos demais produtores rurais nas questões contratuais. A exceção da proteção da continuidade do contrato pactuado nas hipóteses da morte do chefe de família, na questão do parágrafo único do artigo 26 do decreto 59.566 de 66, portanto, no presente ponto, a proposta inserida na MP, ela reveste-se de uma tese ideológica e revela um desconhecimento técnico-científico do direito agrário. Essa dicotomia, essa divisão entre o que é empresário rural do agrobusiness, se opondo ao agricultor familiar, ela não tem nenhum sentido. Aliás, se o pequeno produtor da agricultura familiar negociar o excedente da sua produção, independentemente da dimensão, ele já está realizando a atividade agrária. Isso já é agronegócio. Então, o que nós temos aqui nessa redação que são classes de produtores, cada vez mais um fosso, um valo, dividindo as situações. Professor Albenir Cherubini, por que então inserir o direito agrário nessa medida provisória? Olá a todos, é uma grande satisfação poder participar desse lançamento do projeto Direito Agrário Levado a Sério e causa grande preocupação essa inserção de um dispositivo relativo a contratos agrários da forma que foi feito na MP da Liberdade Econômica, porque até então a gente acredita que não foi muito bem pensado, é um dispositivo que traz grandes problemas se mantiver essa redação proposta, vai causar grande insegurança jurídica. Por quê? Porque nós temos uma série de normas protetivas que acabam não sendo revogadas. Então, era necessário, para uma atualização dos contratos agrários, uma lei específica, trabalhada, uma lei que traga consigo dados, porque não basta simplesmente dizer que a legislação agrária ela se encontra defasada,
sem indicar quais seriam os dispositivos defasados. Inclusive, a gente salienta que outros tipos de contratos típicos, e quando eu falo contratos típicos, seriam aqueles contratos previstos em lei, lembrando que os contratos agrários típicos, eles são instrumentos que regulam o uso temporário do imóvel agrário, seja pela cessão do uso ou dessa posse temporária do imóvel, certo? Ele tem que trazer nos dispositivos, além das conceituações jurídicas próprias de cada um dos institutos, ele deveria trazer as disposições mínimas referentes ao que eu posso contratar, ou seja, quais seriam os direitos e os deveres desses contratantes. Por quê? Porque essa seria uma forma mais correta de fazer e, no nosso entender, do jeito que foi posto, ele destoa, inclusive, da ideia principal da liberdade econômica, que seria mais retirar amarras estatais sobre quem empreende, por exemplo, a limitação de taxas, limitação de alvarás, dificuldades, principalmente que o empreendedor tem no momento que ele procura o poder público e acaba recebendo em troca empecilhos burocráticos, por exemplo, a demora de uma licença ambiental, a demora na expedição de um alvará, de respostas do poder público. E aqui, especificamente dos contratos agrários, a gente está falando de uma norma entre privados que, em que pese possa a MP, por via das dúvidas, eventualmente trazer disposições, ela faz de uma forma que ela não diz o que está atualizando, não diz quais seriam os dispositivos. Então, questões, por exemplo, da fixação do preço, direito de benfeitoria, exercício de direito de retomada, ela não faz, ela não especifica sobre o que essa autonomia privada prevalece, e mantendo-se dessa forma, além de uma série de inconstitucionalidades que ela teria com essa redação, ela traz muita incerteza e insegurança jurídica. Então, no nosso entender, é uma falha nessa inserir dessa forma um dispositivo referente aos contratos agrários na MP da Liberdade Econômica. Professor Albenir, o senhor é contra atualizar o Estatuto da Terra? Eu, particularmente, eu não sou contra. Eu acredito que mereça, sim, uma atualização das normas agrárias naquilo que for cientificamente necessário, a partir de um diálogo que envolva também os produtores rurais, certo? E a gente sabe que uma atualização completa do Estatuto da Terra seria muito complicado no atual momento. Então, até uma sugestão, que é uma sugestão apoiada pela União Brasileira dos Agraristas Universitários, que se faça, num primeiro momento, uma atualização da legislação dos contratos agrários, aí contemplando de forma sistemática, organizada, resolver esses anseios que procuram os produtores rurais, por exemplo, poder fazer fixação do preço em produto de uma forma que garanta liquidez também para se utilizar de instrumentos processuais mais ágeis, certo? Trazer instrumentos que desjudicializem as demandas, por exemplo, permitir hoje que você possa discutir esse contrato perante câmaras de mediação e arbitragem, tirando do judiciário, trazendo mais agilidade, e lembrando sempre que o papel principal do direito agrário é servir como instrumento de desenvolvimento agrário e da sustentabilidade, e o direito ele tem que garantir esse ambiente de negócios e da segurança jurídica, que aí sim a gente vai estar contribuindo para o país, para a geração de riquezas, geração de empregos e principalmente ajudando o produtor rural, que de fato é a parte que deve ser sempre protegida pelo Estado brasileiro, lembrando que a atividade agrária é uma atividade de grande interesse estatal e, no nosso caso particular do Brasil, é a nossa grande vocação do país, a grande contribuição que a gente pode estar no agronegócio. Então, aquilo que a gente não precisa hoje seria um quadro de insegurança jurídica. Então tá, muito obrigado. Doutor Maurício Guerra, advogado, atuante, sabe que o produtor tem na sua vida a terra.
A terra e o produtor é uma relação muito importante. E como que fica essa relação com esse jabuti que foi inserido? Boa noite, senhores. É um prazer estar conversando com colegas tão qualificados como vocês e com uma audiência, com certeza, que entende muito de direito agrário e agronegócio que está nos acompanhando agora. É um problema, né? Eu acho que o enfraquecimento da relação do produtor com a terra ele é consequência imediata se aprovada essa MP do jeito que nos coloca hoje. Há pouco até estava vindo do campo para cá e questionei até um produtor e coloquei para ele, olha, se tu tivesse 1 ano de arrendamento nessa propriedade, tu faria o investimento que tu faz hoje? Tu faria a conservação do solo que tu faz hoje? Tu faria a conservação dos recursos naturais da propriedade que tu faz hoje? Ou tu exploraria ela ao máximo? Então, a resposta foi óbvia, né? Não, eu exploraria ela ao máximo. Eu não pensaria no ano seguinte, eu não pensaria na recuperação. Ou seja, a gente vai estar criando aí um grande problema a partir do momento em que tu vai ter um grande rodízio de produtores dentro de um curto período, uma vez que a lei, essa MP, ela autoriza a contratação por uma safra de um arrendamento, por exemplo. Então, a gente discute, tem algo para mudar no Estatuto da Terra? A legislação agrária precisa atualização? Acredito que sim. Como o professor Albenir falou, eu acho que a gente tem que estudar bem o que precisa ser alterado. E o prazo, nesse caso, por exemplo, é uma coisa que não precisa ser alterada, né? Então, o prazo mínimo está ali para dar essa segurança ao produtor, que ele vai ter um prazo para desenvolver essa relação dele com a terra, ele vai ter um prazo para trabalhar essa propriedade e fazer com que ela seja, de fato, um sustento para ele, e isso, a meu ver, não aconteceria dentro de um prazo curto de 1 ano ou até mesmo 2 anos, dependendo do investimento. Tem exemplos aí de produtores que, por exemplo, eu não sou especialista não sou engenheiro agrônomo, mas a gente sabe que, por exemplo, o produtor que vai calcariar uma área de terras, o calcário vai funcionar bem para a segunda safra, para a terceira safra, na primeira safra não vai funcionar. Então, a gente vai ter aí algumas práticas que poderiam trabalhar a conservação e manutenção dessa propriedade sendo limitadas a partir do momento que tu não tem mais esse prazo mínimo de arrendamento específico dentro de uma legislação, porque ela vai ser suprimida pela autonomia da vontade das partes, que com certeza vem em prejuízo a essa relação. Então tá, doutor Maurício, importante. Maurício, a gente ia até gravar mais cedo, mas ele estava literalmente no campo, nos mandou foto. É isso aí, advogado raiz, advogado atuante, é isso que faz, né, o direito agrário se desenvolver. Senhores, mas tem uma questão que um dos argumentos para fazer essa inserção desse dispositivo é justamente um julgado. Até questiono se é um julgado, se é um posicionamento do STJ em relação à liberdade absoluta de contratar. E ao que consta, esse julgado teria transitado em julgado nesse sentido, fazendo entre as partes. Eu queria ouvir dos senhores qual é, então, o posicionamento sobre isso. Se eu puder até citar o julgado, é importante. Quem é que pode falar? O Benir? O julgado, isso. O julgado que o professor Maurício faz referência seria o RESP número 1.447.082, originário do Tocantins, que envolveu uma situação entre empresas e o exercício do direito de preferência previsto no artigo 95 do Estatuto da Terra, quando ele não foi convencionado nesse contrato. O caso originário ele traz também um problema, que houve um contrato de exploração de 2 anos, onde 2 grandes empresas duelaram para saber se eles poderiam ou não invocar esse dispositivo, alegando a protetividade da legislação agrária. E esse julgado, proferido pela 3ª turma do STJ, acabou entendendo contrariamente àquela posição vigente até então, a partir de um voto do ministro Menezes Direito, entendendo que as normas protetivas elas não caberiam para empresas de grande porte. Aí um primeiro problema, porque ele não definiu o que seria empresa de grande porte,
e depois disse ainda que essas normas protetivas se aplicariam apenas aos contratos firmados pela agricultura familiar, algo que nos causa surpresa, porque até então nunca, em mais de 40 anos de doutrina agrarista brasileira e mundial, nunca tinha sido feito esse tipo de separação. Então, completamente, esse julgado afasta uma norma específica e acaba criando critérios que até então não existiam. Basta eu questionar para vocês o que seria uma empresa de grande porte. Então, assim, ele criou conceitos que não existiam. Só que um fato curioso é que esse julgamento ele teve a interposição de embargos de declaração, certo? E esse julgado, que lembra muito daqueles julgados do direito alternativo, que é chamado direito alternativo, ele acabou, quando estava quase pronto para ser julgado esses embargos de divergência, onde a seção ia solucionar esse impasse entre esse precedente consagrado de relatoria do ministro Menezes Direito, acabou ocorrendo um acordo. Então, ou seja, esse julgado, que ao nosso ver ele desconhece por completo a ciência agrária, ele acabou transitando em julgado, e aí foi ele tem sido invocado como uma das justificativas, como se fosse o grande precedente do STJ, quando na verdade, ao nosso ver, e isso eu faço uma análise enquanto professor e enquanto um estudioso da área, eu digo que esse julgado ele é apenas um julgado que acabou vingando em face desse acordo e acabou transitando, sendo que a questão acabou não sendo enfrentada em prejuízo da ciência jurídica, em prejuízo do próprio direito agrário. Professor Albeni, então deixa eu entender. O que aconteceu foi um julgado, a Câmara julgou, né? Mas houve recurso e foi feito um acordo e foi desistido do recurso. É disso que nós estamos falando, então? Exatamente. É isso aí que aconteceu nos autos. Até eu convido, para quem tiver curiosidade, que entre nesse julgamento e acesse a movimentação processual, que vocês vão, de fato, confirmar. Inclusive, recentemente foi lançada uma obra chamada Contrato de Arrendamento Rural, de autoria do advogado Manuel Martins Pereira Neto, publicada pela editora Visão de Goiás, que trata de forma muito boa, muito aprofundada essa questão, demonstrando justamente as falhas desse entendimento adotado, que com a máxima vênia aos julgadores do STJ, ele está completamente equivocado e alheio a toda a doutrina, toda a ciência jurídica no que diz respeito ao direito agrário brasileiro. Então tá, senhores, muito obrigado. O nosso primeiro episódio 1, né, do nosso direito ambiental levado a sério. Agradeço a presença de todos os convidados, cada um num território diferente do nosso país, mas utilizando da internet para justamente ter a possibilidade de disseminar o conhecimento. Todos os senhores estão convidados, então, a visitar os nossos sites, direitoagrario.com, agrolei.com, e fazer parte, inclusive, da UBAL, a União Brasileira dos Agraristas Universitários. Tanto o Agrolei quanto o direitoagrario.com, eles têm redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Esse vídeo ele vai para o YouTube para ser divulgado. Acompanhe o nosso trabalho, divulgue o nosso trabalho. E antes de encerrar, então, eu peço, em rápidas palavras, alegações finais aqui aos colegas, começando pelo meu xará ali, o Maurício, que falou por último, então agora se despede, falou por último na primeira rodada, depois eu alonguei um pouco a nossa apresentação, mas professor, doutor, né, advogado atuante, Maurício, para despedidas, por favor. Bom, pessoal, agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês. Espero que com o nosso esforço a gente consiga retirar esse jabuti dessa MP. Eu acho que é o trabalho de todos nós aqui. Vamos nos empenhar para isso, para
ser mais conservadores em relação ao direito agrário. Eu acho que o direito agrário não é algo que a gente pode brincar dentro do MP, assim, e colocar algo desse sentido. Então, espero que, acho que a gente está num bom caminho e fazer com que os criadores dessa norma dentro do MP possam rever essa situação ou até mesmo alterar a partir das propostas que a gente possa oferecer para eles. Agradeço a oportunidade, professor Maurício. Obrigado, professor. Albenir, por gentileza. Albenir, o Albenir fez um evento lá na época da faculdade, na Universidade Federal, sobre direito agrário, que foi o evento que mais lotou até hoje, é recorde da Universidade Federal de Santa Maria, lá, né, professor Albenir, hoje lecionando, coordenando cursos de pós-graduação e uma referência, tem livro publicado que é referência em curso de pós-graduação fora do país, inclusive. Eu aproveito, agradeço a oportunidade e deixo também um convite para todos que no dia 22 e 23 de agosto vai se realizar no auditório da Faculdade Mackenzie, em São Paulo, o 3º Congresso Nacional de Direito Agrário, oportunidade na qual novamente nós vamos debater as questões relacionadas aos contratos agrários. Então, além do convite já feito pelo professor Maurício de nos acompanhar nas redes sociais, fica também esse convite para participar do Congresso Nacional em São Paulo. Abaixo da descrição do vídeo vai ter o link também para esse evento. E também digo que essa iniciativa do direito agrário levado a sério, ele também, a partir de hoje, vai começar a se tornar frequente. Nós vamos trazer aulas aqui relativo à divulgação do direito agrário, certo? Divulgação científica, além de trazer uma série de temas com grandes profissionais, professores, pesquisadores na área. Então, fica aí a oportunidade, fica o convite e nos acompanhem a partir de então. Doutor Valente Celice, advogado atuante e também pecuarista, né? Então, por gentileza, suas alegações finais. Bueno, eu louvo muito a iniciativa do direito agrário, levado a sério. Eu acho que nós vamos render muito assunto. Isso vai longe, se Deus quiser. Agradeço a oportunidade e me ponho à disposição. Quando precisarem aí eu puder ajudar, basta prender o grito. Obrigado, doutor Valente Celice. Francisco Torma, idealizador, mantenedor do agrolei.com. Por favor. Muito bem, eu aproveito também a oportunidade para agradecer aí a nossa audiência, aos nossos colegas que se dispuseram nesta noite a comentar esse assunto tão importante, tão relevante para o nosso direito agrário. E me despeço com a frase do nosso estimado professor Darcy Zibet, presidente da UBAL. Ele diz isso em todos os eventos, e em todos os eventos nós somos lembrados que no Brasil estudar direito agrário é preciso. Muito obrigado. Tá certo, tá certo. Mas eu quero também lhe fazer uma pergunta, doutor Francisco Torma, de uma outra frase que o senhor andou publicando aí nas redes sociais, que diz o seguinte, e até eu vou colocar aqui na imagem para que quem está assistindo veja. É proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. Explica isso, doutor. Eu confesso que eu achei que nós íamos passar sem essa. Eu já estava quase levantando daqui, tomando rumo, porque eu achei que tu ia esquecer dessa frase aí. Na verdade, quando saiu essa proposta de alteração do Estatuto da Terra, e dada aquela questão que eu comentei no início do vídeo, onde nós temos uma questão de segurança jurídica, onde no início, no corpo do Estatuto da Terra, nós temos um regramento muito forte, e no final, com essa emenda proposta, com esse parágrafo proposto, nós temos uma liberação geral. Eu imediatamente me lembrei desse meme famoso da internet aí, que faz tempo que anda na internet, como eu sou um pouco mais idoso, eu me lembrei dessa imagem aí, e acho que ela retrata muito bem, é um resumo do Estatuto da Terra, se incluído esse jabuti nele, aí, se incluído essa alteração. Na verdade, vai ser proibido dançar agarrado, mas se quiser, está valendo, e é isso que nós temos que impedir. O Estatuto da Terra não pode virar essa liberdade aí.
Então tá, eu agradeço a presença de todos, convido a quem está assistindo esse vídeo de divulgar, compartilhar esse projeto Direito Agrário Levado a Sério, acessando os nossos sites, direitoagrario.com, agrolei.com, as redes sociais todas pertinentes. Muito obrigado.